Galera, o jogo do Flamengo e Vasco deu o que falar, principalmente por conta de uma expulsão aí no começo do segundo tempo. Vamos ver nesse vídeo aqui os comentaristas do programa de primeira do canal UOL, a opinião deles, né, sobre esse jogo, sobre a preparação do Flamengo, beleza? E sobre a discordância aí do Diniz em questão ao cartão vermelho aí, que ele não concordou muito. E no final vamos ver aí as palavras do Felipe Luiz sobre esse jogo, né? E também sobre sua renovação e o que ele escutou fora de campo aí, que deixou ele um tanto quanto chateado, beleza? Mas antes da gente ver todo esse resumo aí do jogo Flamengo e Vasco, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo para fortalecer, beleza? Então, bora pro vídeo. Do lado do Vasco, teve uma reclamação de arbitragem, né? Um pênalti do Cauã Barros, um pisão ali no Carrascal. O vermelho, né? É o vermelho. É. Eu falei? Você falou pênalti. Se for pênalti. Pênalti não, uma expulsão, gente. Cartão vermelho, perdão. Fernando Diniz reclamou bastante. Como é que você viu esse lance, PVC? Eu achei exagerado o cartão vermelho, porque foi cartão vermelho direto. Se fosse o segundo amarelo, eu acharia certo. Mas, assim, eu não acho que é um absurdo completo, não se trata disso. Ninguém roubou ninguém. Mas eu achei que o Cauã Barros, ele errou a passada e pegou a panturrilha do Carrascal. E não foi um lance, na minha visão, dele ter dado um pontapé proposital para tirar o Carrascal da jogada. O Bruno Aladeu estava perto da jogada e entendeu diferente do que eu entendi. É a interpretação. Ele não tinha amarelo. Se ele tivesse amarelo, eu acharia perfeito, segundo amarelo, expulso. Vermelho direto, eu achei exagerado. Mas não é um absurdo. O Diniz ficou bravíssimo, né? Expulsão ridícula, sem sentido, daqui a pouco a gente até ouve. Você achou que há motivo para reclamar, Danilo? Não, tem motivo para reclamar, porque eu acho que é um exagero. Não criar teoria da conspiração, de favorecimento, disso ou aquilo. Mas acho que foi um exagero. Também estou com o PVC em relação se fosse um segundo amarelo, mas eu sou sempre contra, tem que ser investigado, esquema, essas coisas. Nessa eu não entro, mas foi exagerado. Não, para mim ficou de bom tamanho. Pela entrada que deu, inclusive, o árbitro estava bem perto da jogada, para mim ficou de bom tamanho. Brás, você estava lá muito mais perto. Eita, Danilo segue falando aqui. É você? É você. Sou eu, cara. Vozes. É o retorno do Brás. O retorno, ouvimos vozes aqui do Danilo. Ô, Brás, você esteve de lá acompanhando de muito mais perto, né? Como é que foi a repercussão desse lance? E especialmente dessa superioridade do Flamengo também, né? Será que os próprios flamenguistas esperavam isso logo no primeiro jogo? Porque por mais que você tenha lançado mão ali de seus principais jogadores, porque né, a situação estava difícil, precisava colocar mesmo, não sei se esperavam que fosse render tanto logo nesse primeiro jogo. No caso do Vasco, o Diniz, na coletiva dele, foi contra, ele não concordou com esse vermelho. Estou tentando achar que a declaração dele certinha, mas ele falou algo... A gente tem a declaração, a gente vai ouvir então, Brás, que aí ajuda a gente ilustrar como é que foi ontem. Chama o Diniz aí. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu sinceramente não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que o lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho que lance para expulsão, mas esse muito menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo, estava com igualdade do Velho, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Com aquela vontade de expulsar vai ser muito difícil de acontecer. Tá aí, Brás, a declaração do professor. Pois é. E aí ficou esse protesto do Diniz. Na zona mista, nenhum jogador do Vasco falou. E aí, na zona mista do Flamengo, sim. Eles não falaram sobre esse lance, falaram sobre a pergunta que você disse, sobre a antecipação do time. De um modo geral,
falou o Emerson Royal, o Léo Pereira e o Vitão. Os três falaram a mesma coisa. Que quando chegou para eles que eles iriam jogar, iam para o jogo, eles meio que se reuniram ali e falaram: bom, não tem desculpa. A gente não tem desculpa para ter que entrar e jogar sério. Todos eles falaram a mesma coisa. Mas aí o ponto que eu destaco é que, e aí a gente perguntou isso na coletiva do Felipe Luiz, e ele concordou, e os próprios jogadores também falaram, no sentido de que está tudo já muito azeitado no time do Flamengo, e essa renovação do Felipe Luiz, a continuidade do trabalho, facilitou essa volta do Flamengo. Muito embora tivesse só 9 dias de preparação, o Flamengo voltou no dia 12, os jogadores já sabem exatamente o que precisa ser feito em campo. A maioria dos jogadores disputou a temporada passada, já estava treinado com o Felipe Luiz, então eles sabem os movimentos que precisam ser feitos, os invertidos, enfim. E o Felipe Luiz concordou com isso, falou: cara, teve um dia agora recente que eu estava treinando eles no Ninho do Urubu até tarde, ficou meio escuro, e eu falei: não precisa acender refletor não, porque se deixar sem refletor, tudo escuro, ele já sabe o que tem que fazer. Então, assim, isso facilitou a certo ponto esse retorno aí dos jogadores. O que explica, PVC? Você concorda com isso, que já está tudo tão automatizado, esse time já está tão azeitado desde o ano passado, pela manutenção dessa base do treinador também, que as coisas ficam mais fáceis? A gente está numa fase, no início de temporada tão absurdo, no sentido de diminuir e encurtar para a temporada, que quando a gente fala, eles tiveram apenas 9 dias de preparação, e aí você compara com o Corinthians, que teve 4 dias de preparação, você vai falar: nossa, mas eles tiveram o dobro. E a preparação do Flamengo é ridícula, como a do Corinthians foi ridícula. Não é para ter 9 dias de preparação. É preciso entender que o limite deste ano foi este, mas que não vai poder ser assim. Mas vou estar 15 dias de férias em dezembro e 15 dias de férias em junho. Primeiro que teve time que não teve 15 dias de férias. O São Paulo teve quase um mês de férias. Quase. O Palmeiras teve quase um mês de férias. E depois teve 4 dias de treino antes de entrar em campo. Eu acho que tem coisas que valorizam. O Vasco não teve 15 dias de férias. E os jogadores que vão para a Copa do Mundo não vão ter 15 dias de férias em junho, né? Se o Cuesta da Colômbia for para a Copa do Mundo, o Vasco tem 15 dias de férias agora, mas ele não vai ter 15 dias de férias depois. Só que a parte, o Flamengo teve 9 dias de preparação, que foi a preparação do ano passado, que é ridícula, mas é o dobro dos outros. E o Flamengo é um time. O Flamengo é um time. O Flamengo é um time estruturado, montado, respeitável, uma equipe de verdade. E jogou com uma equipe de verdade. Jogou como equipe de verdade e ficou muito mais aliviado na tabela, né? Porque saltou da lanterna de seu grupo para a terceira colocação, ainda que tenha jogos a mais em relação aos seus adversários que estão embaixo. A gente está vendo aí a tabela do Carioca. Tem 2 jogos a mais em relação a Madureira, Boa Vista e Maricá. E um jogo a menos em relação ao Botafogo e 2 jogos a mais em relação ao Botafogo e 2 ao Nova Iguaçu. Mas saiu, saltou para a terceira posição, já ficou numa situação muito mais tranquila. Ainda assim, Braz vai manter os principais jogadores, né? A estratégia mudou de vez. Não tem chance de, então volta ao sub-20 agora que a coisa melhorou. Não, né? Vai ficar Felipe Luiz e todo o seu grupo. Pois é, foi outra informação que a gente trouxe hoje pela manhã. O Flamengo vai manter o técnico Felipe Luiz, não vai voltar mais com o técnico sub-20, o Bruno Pivetti, e vai continuar com o elenco principal, né, os jogadores profissionais à disposição. Isso quer dizer que domingo contra o Fluminense, no Maracanã, vai ser força máxima? Não. Eu acredito que deva ter um rodízio ali, deve ser mais ou menos como foi ontem. Talvez os jogadores principais que ficaram no banco, por exemplo, tem essa inversão, né? Por exemplo, o Luiz Araújo, que ele entra no segundo tempo, o Léo Ortiz, né? Ontem teve a estreia do Vitão, o Léo Ortiz ficou no banco, mas entrou. Pode ser que Léo Ortiz comece jogando contra o Fluminense. Enfim, o Felipe Luiz vai dosar, né? De acordo com a situação física de cada jogador. Lembrando que ontem 6 jogadores foram poupados, na verdade 5, né? Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De La Cruz e Jorginho.
E o Andrew, não, o goleiro, não esteve relacionado, mas foi por questões de documentação, né? Ele ainda não foi regularizado. Então, 6 jogadores do elenco principal não estiveram ontem. Então, vamos voltar agora os 6 para domingo? Não sei. Mas ele vai ter o elenco principal à disposição e vai ficar ali fazendo esse rodízio. Começar a trabalhar, fiquem aí que o ano começou. Porque mesmo a grande dúvida do Flamengo era do Vasco, o jogo contra o Vasco. Contra o Fluminense já estava meio previsto que jogariam, alguns até pelo regulamento do Carioca, né, Brás? Que permite ali 3 e teve uma exceção para o Flamengo porque teve um jogo antecipado. Então já estava meio nessa reta mesmo. Foi uma saída de emergência adotada pelo Flamengo, que eu considero correta, porque eu compreendo totalmente o plano de você jogar o começo do campeonato com o Sub-20, considerando que o Flamengo terminou a temporada passada jogando com o PSG depois do que acabou o Brasileirão e todo mundo. Então, eu entendo, só que você tinha que ter um plano B, uma saída de emergência, como eu disse, porque não dava para o Flamengo continuar correndo esse risco. Então, precisava, embora não fosse nenhuma garantia, né? Você podia ter escalado lá os jogadores titulares e ter sido derrotado da mesma forma, mas claro que as chances aumentam. Então, eu considero uma saída adotada pela diretoria do Flamengo, pela presidência do Flamengo, uma saída correta. Felipe Luiz falou sobre a decisão e também sobre a renovação de contrato dele. Chega aí, Felipe. É uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento. O clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também. Somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem e muito simples. É uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. Como eu falei, ano passado, eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e pelo que eu entendi também a torcida também queria que eu ficasse então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então, acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui. E estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada. Bom, galera, acompanhamos aí, né, o debate que aconteceu no programa de primeira, né, sobre o jogo Flamengo e Vasco. Ouvimos aí a opinião do Diniz, né, sobre a expulsão do jogador do Vasco. Ele não concordou muito com a expulsão, falou que, inclusive, nas próximas competições, esse tipo de critério não será adotado, né? Ele falou que muito provavelmente acontecerá, né, lances semelhantes e não acontecerá a expulsão igual a que aconteceu ontem, né? Isso foi apenas aí a discordância do Diniz, né? Vimos também a opinião dos comentaristas aí do programa sobre o jogo do Flamengo, né? Sobre a preparação do Flamengo. Teve apenas 9 dias aí para preparação e em seu primeiro jogo com o elenco, vamos dizer assim, quase completo, amassou o Vasco aí. Graças a Léo Jardim aí, o Vasco se livrou, né? Se safou de uma goleada histórica aí. O goleiro do Vasco pegou muito ontem. E o Flamengo, né, acabou vencendo por 1-0 aí, gol de Carrascal, beleza? E também vimos aí o Felipe Luiz falando sobre sua renovação e sobre os comentários que ele escutou aí sobre chamar ele de mercenário, né, em algumas vezes, alguns torcedores, né, alguns torcedores falaram isso, né, chamando ele de mercenário, mas tá tudo dentro do seu direito, né? Todo profissional tem o direito de negociar seu contrato como achar melhor. Se não fosse o ideal, né, com certeza ele não teria fechado com o Flamengo, mas os números foram atingidos, né, e ele acabou ficando no Mengão. Esse era o vídeo de hoje. Agradeço quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E até o próximo vídeo.